E aí, moçada, beleza? Olha, nesse nosso encontro de hoje, eu vou falar com vocês a respeito da cinemática, que é certamente um dos tópicos mais importantes dentro da mecânica e que, na maioria dos vestibulares, sempre vai estar lá com uma ou outra questãozinha. Ó, cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, mas sem se preocupar com as suas causas. Bom, dentro da cinemática, certamente conhecer o movimento uniforme e conhecer o movimento uniformemente variado é extremamente importante para que você consiga resolver a maioria das questões de vestibular que tratam desse tema, né? O tema que é o estudo dos movimentos, o estudo da cinemática. Então, eu vou fazer com vocês uma tabela comparativa, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Eu vou colocar aqui o nome do movimento. Eu vou colocar qual é a principal característica de cada um desses movimentos, eu vou colocar quais são as equações pertinentes e vou colocar também gráficos relativos ao movimento uniforme e uniformemente variado. Vamos começar então com o movimento uniforme. O movimento uniforme ele é caracterizado por algo que o diferencia de qualquer outro tipo de movimento. E é justamente essa característica que deu a esse movimento o nome uniforme. Mas para você nunca mais esquecer isso na tua vida, eu vou fazer uma comparação com algo aparentemente fora de contexto, mas que, ao se fazer a comparação, você vai perceber que tem tudo a ver. Quer ver? Quando você era bem pequenininho, antes de você ir para a escola, tua mãe pegava você, dava um banho, aprontava você e colocava em você uma roupinha especial. Lembra como é que chamava essa roupa? Uniforme, não é? O que tem a ver o uniforme da física com o uniforme do colégio? Aparentemente pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se for pensar no significado da palavra uniforme, você vai ver que tem completa relação. Dá uma olhada. Tudo aquilo que é uniforme, dá para dividir essa palavra em dois pedaços. Tudo que é uniforme é porque apresenta uma única forma. Quando uma criança vai para a escola vestida de uniforme, ela vai vestida assim para que ela e todos os outros colegas estejam vestidos de uma única forma. De maneira similar, o que é então o movimento uniforme? É o movimento que acontece o tempo todo de uma única forma. Mas para que o movimento ocorra o tempo todo de uma única forma, só se esse movimento ocorrer o tempo todo com a mesma velocidade. Essa, então, é a característica do movimento uniforme. É o movimento que acontece o tempo inteiro com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade escalar permanece constante. Agora, um detalhe importante, né? Ela tem que ser constante, mas tem que ser diferente de zero. Porque se a velocidade fosse zero, obviamente o corpo estaria parado. E se ele estiver parado, não é movimento nenhum, nem uniforme e nem de qualquer outra espécie. Qual que é a equação que a gente usa para o movimento uniforme? Aquela tradicional, S igual a S0 e mais VT, onde S significa espaço, S0, espaço inicial, V, a velocidade escalar e T é o instante no qual você deseja calcular a posição, o espaço do corpo. Como é que fica o gráfico relativo a essa equação? Vamos ver? Como S igual a S0 mais VT é obviamente uma função de primeiro grau, então o gráfico só pode ser uma reta. O espaço inicial mostra, obviamente, onde inicia esse gráfico. Então, olha lá, o espaço inicial é o ponto em que o gráfico inicia. Em alguns casos, eu posso ter a reta voltada para cima, o que seria uma função crescente. Em outros casos, a reta voltada para baixo, o que seria uma função decrescente. O que diferencia uma situação da outra? Vamos ver. Quando a reta está voltada para cima, significa que o corpo tem velocidade escalar positiva e, consequentemente, o movimento é progressivo. Há um progresso nos valores dos espaços. Já quando a reta é voltada para baixo, isso significa que a velocidade escalar do corpo ela é negativa. E aí há um retrocesso nos valores dos espaços, o que a física chama de movimento do tipo retrógrado. Vamos falar então agora um pouquinho, fazendo as devidas comparações, vamos falar do movimento uniformemente variado. Agora, a palavra variado identifica, mostra que a velocidade escalar do corpo não é mais constante. Essa velocidade escalar agora ela varia. Mas ela não vai variar de qualquer jeito, ela não vai variar aleatoriamente, ela não vai variar desorganizadamente. Ela varia, mas varia de uma maneira certinha, varia uniformemente, por isso chamado uniformemente variado.
Portanto, esse é um movimento em que o corpo acelera. A aceleração escalar vai ser sempre a mesma, ela permanece com um valor constante. Em vez dele, ora acelerar mais, ora acelerar menos, não. Para que seja uniformemente variado, organizadamente variado, a aceleração escalar tem sempre, o tempo todo, o mesmo valor. Mas dá uma olhada, um detalhezinho. Essa aceleração escalar é constante, só que ela tem que ser diferente de zero. Fala, mas por quê? Alguém pode pensar assim, é que se ela for zero, o corpo fica parado. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O corpo ficaria parado se a velocidade escalar fosse zero. Vamos pensar assim, ó. Se eu sei que a aceleração escalar, nesse caso, ela é diferente de zero. Mas se ela fosse zero, o que será que aconteceria? Se a aceleração escalar fosse zero, o corpo não teria aceleração escalar e, consequentemente, a sua velocidade não poderia variar. Olha, mas quando a velocidade não varia, quer dizer que a velocidade escalar permanece constante. E se ela permanecer constante, aí o movimento volta a ser uniforme. Então, aproveitar e completar mais um detalhezinho na tabela. Dá uma olhada ali, ó. Quando o movimento é uniforme, eu posso citar como uma característica adicional que a aceleração escalar vale zero. Para o movimento uniformemente variado, como a velocidade varia, eu preciso ter uma equação que calcula quanto vale essa velocidade a cada instante. Essa aqui, ó, V igual a V0 e mais a t. Eu preciso também de uma equação que calcula a posição do corpo a cada instante. S igual a S0 mais V0 vezes t. A aceleração, só que dividida por 2, e o tempo elevado ao quadrado. E ainda existe uma terceira equação, que é uma equação que não depende do tempo. Se você pega um exercício, o examinador não fala quanto tempo passou e também não pede quanto tempo passa, aí tem uma equação bem interessante que é chamada equação de Torricelli, que é escrita assim, ó. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração e o ΔS. Com essas equações aqui, você é capaz de resolver qualquer questão que trate do movimento uniformemente variado. Eu vou representar graficamente apenas, pelo menos por enquanto, uma dessas equações, que é a equação da velocidade. Dá uma olhada ali, ó. Olha como é que ela fica. V igual a V0 mais a t é, obviamente, uma função de primeiro grau. Então, mais uma vez, o gráfico característico tem que ser uma reta. Em alguns casos, uma reta voltada para cima, o que identifica uma função crescente. Em outros casos, uma reta voltada para baixo, o que mostra uma função decrescente. Agora, como o gráfico é da velocidade, aonde esse gráfico inicia, a gente chama de velocidade inicial. Dá uma comparação. Quando o gráfico é do espaço, onde inicia, espaço inicial. Quando o gráfico é da velocidade, onde inicia, velocidade inicial. Ah, Euler, mas por que um gráfico está voltado para cima, outro está voltado para baixo? Agora, qual é a diferença? A reta voltada para cima indica que a aceleração do corpo é positiva, indica então uma velocidade aumentando. Enquanto a reta voltada para baixo indica uma aceleração negativa, ou seja, menor que zero, o que indica uma velocidade que diminui, uma velocidade com valor decrescente. Eu quero falar também de gráfico no movimento uniformemente variado, mas agora o gráfico do espaço e tempo, né? Que é decorrência da equação horária dos espaços. S igual a S0 mais V0 vezes t, mais a aceleração sobre 2 e o tempo ao quadrado. Repare, por ser uma função que fala do espaço e do tempo ao quadrado, essa é uma equação do tipo que você está acostumado aqui na matemática, uma função do segundo grau. Seria uma função do tipo y igual a ax quadrado mais bx mais c. Ao fazer comparações com a matemática e com as funções do segundo grau, certamente você consegue descobrir algumas coisas que são úteis também para a física, quando a gente trata, por exemplo, dessa equação horária dos espaços no movimento uniformemente variado. Aos poucos eu vou fazendo essas comparações. Olha a próxima tela. Imagine que eu tenho aqui um gráfico, então, dos espaços versus tempo, e que você tem uma parábola como essa que foi mostrada ali, ó. O primeiro ponto do gráfico, se é um gráfico dos espaços, o primeiro ponto onde ele inicia, eu chamo de espaço inicial. Esse gráfico ele tem concavidade voltada para baixo, o que na matemática indica que aquele termo que acompanha o x quadrado, ou no caso da física, aquele termo que acompanha o t quadrado, tem que ser um termo com sinal negativo. No caso da física, esse termo é aceleração. Então, gráfico, parábola, concavidade voltada para baixo, indica que o movimento uniformemente variado foi um movimento com aceleração negativa. Eu vou fazer uma divisão aqui em dois trechos, o que eu estou chamando ali no gráfico de trecho A e trecho B. Dê uma olhada.
Eu tracei uma linha aqui que passa justamente pelo vértice da parábola. Antes do vértice eu estou chamando de trecho A, depois do vértice eu estou chamando de trecho B. E repare que o vértice ele tem para a física um significado muito importante. Enquanto na matemática você aprende a calcular o x do vértice e o y do vértice, e isso tem a sua importância dentro da matemática, aqui para a física o vértice dessa parábola tem um significado. Repare que no primeiro trecho, que é o trecho A, os espaços estão ficando cada vez maiores. Isso significa que o corpo está progredindo na trajetória, é movimento progressivo. No segundo trecho, os espaços começam a ficar cada vez menores. Agora o corpo está voltando, ele está retornando, ele está retrocedendo, o que é movimento do tipo retrógrado. Mas pense, se ora o corpo está indo e ora ele está voltando, só pode ter acontecido de uma maneira. Para você ir e depois voltar, num certo momento você tem que parar para fazer a inversão do movimento. É nesse momento aqui, ó, em que o corpo deixa de ir a favor da orientação da trajetória, para começar a andar contra a orientação da trajetória, é nesse momento que o corpo para sofrer a inversão do movimento. Então, nesse ponto, no chamado vértice da parábola, a velocidade é igual a zero. E esse pontinho que cruza o eixo do tempo, esse é o momento em que o corpo passa pela posição cujo espaço vale zero. Consequentemente, esse é o momento em que o corpo está passando pela origem. Dá uma olhada agora ali. Uma parábola de novo, só que com uma diferença. Agora a concavidade dela é voltada para cima. E quando a concavidade é para cima, isso indica que a aceleração do corpo é positiva. Aonde começa a parábola, ou no início dela, espaço inicial, porque o gráfico fala dos espaços. Mais uma vez, o vértice indica uma mudança de comportamento. O vértice indica a inversão do movimento. E no momento da inversão, a velocidade tem que ser igual a zero. E os encontros do gráfico com o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, esses são os momentos em que o espaço vale zero. Consequentemente, são os instantes em que o corpo passa pela origem. Eu vou fazer uma análise agora sobre o nome do movimento, fazendo uma divisão em regiões. Olha só. Desenhei de novo dois gráficos, sendo uma parábola com concavidade para baixo, outro uma parábola com concavidade para cima. Tudo aqui representa movimento uniformemente variado, visto que as funções são funções quadráticas, são funções de segundo grau e, consequentemente, os gráficos são parábolas para falar do espaço em função do tempo. Mas além de ser movimento uniformemente variado, é progressivo, é retrógrado, é acelerado, é retardado? Essa é uma nomenclatura que é interessante também você recordar. Então, vamos ver. Nesse primeiro gráfico, os espaços estão ficando cada vez maiores. E quando os espaços ficam cada vez maiores, está havendo um progresso nos valores dos espaços. Consequentemente, é um movimento do tipo progressivo. Já no trecho B, os espaços agora ficam cada vez menores. E se esses espaços ficam cada vez menores, agora o corpo está voltando, retornando, retrocedendo na trajetória. E por isso é chamado de movimento retrógrado. Só que, além de classificar como A, progressivo, B, retrógrado, eu posso classificar também quanto à variação do módulo da velocidade. Ou seja, classificar como acelerado ou retardado. Para isso eu vou fazer um raciocínio lógico com vocês. Nesse momento, a velocidade do corpo vale zero, o que significa que o corpo parou para sofrer inversão do movimento. Pessoal, se nesse momento o corpo parou, antes de parar, um movimento só pode ser acelerado ou retardado. Quem está parando está ficando mais devagar, quem está parando está retardando o movimento. Então, antes do vértice, sempre o movimento é retardado. Depois do vértice, o corpo está parado, não dá para ficar mais devagar que isso. Então, depois do vértice, qualquer movimento que seja realizado só pode ser do tipo acelerado. Ó. No trecho A, antes do vértice, retardado. No trecho B, depois do vértice, movimento acelerado. Vale também quando a concavidade é para cima. Antes do vértice, movimento retardado. Depois do vértice, movimento acelerado. Agora, repare que aqui os espaços no trecho A estão diminuindo. Quando os espaços diminuem, isso quer dizer que eu estou voltando, eu estou retornando, eu estou retrocedendo na trajetória. Portanto, no trecho A, o movimento é retrógrado. Já no trecho B, agora os espaços crescem, é uma função crescente aqui nesse trecho. Os espaços aumentam, porque eu estou progredindo na trajetória, e por isso é chamado de movimento do tipo progressivo.
eu vou comentar com vocês sobre propriedades de gráficos. É muito comum em questões de cinemática que essas propriedades sejam analisadas, elas sejam ali cobradas dos candidatos. Então, se você dominar isso aqui, a chance de garantir em uma ou outra prova algumas questões é uma chance bastante grande. Vamos ver? Primeira propriedade aqui, ó. Quando o gráfico é da velocidade em função do tempo, se você calcular as áreas entre esse gráfico e o eixo horizontal, e aí ó, pode ser a área de cima, entre o gráfico e o eixo horizontal. Pode ser a área de baixo também, entre o gráfico e o eixo horizontal. Essas áreas, elas indicam quantos metros o corpo se deslocou. Olha só. O ΔS, o chamado deslocamento escalar, é obtido calculando-se as áreas do gráfico de velocidade e tempo. Qual que é a regra? Somam-se as áreas para cima, subtraem-se as áreas para baixo. Então, no caso da minha figurinha, área 1 menos área 2. Uma outra propriedade interessante é essa aqui, ó. Quando eu pego o gráfico do espaço em função do tempo, vamos pensar aqui o caso do movimento uniforme. No gráfico de espaço e tempo para o movimento uniforme, o que a gente obtém é uma reta. Deixa eu marcar algumas coisinhas nesse gráfico aqui, ó. Imagine que eu desenhe aqui um ângulo θ e trace aqui algumas linhas para construir um triângulo retângulo. Nesse triângulo, cada cateto tem um significado. O cateto vertical mostra da onde o corpo saiu, que seria seu espaço inicial, e mostra aonde o corpo chegou, o que seria seu espaço final. Ué, mas aquilo que mostra da onde você saiu e mostra onde você chegou, mostra quanto você se deslocou. É o tal do deslocamento escalar, é o ΔS. Então, esse cateto vertical mostra o valor do ΔS. O cateto horizontal, eu posso pensar que é ΔT fazendo uma analogia. Se acompanhando o eixo S, o cateto vertical é ΔS, acompanhando o eixo T, o cateto horizontal é ΔT. Ah, Euler, mas e daí? Ué, vamos lembrar como é que era o cálculo de velocidade média? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, caso eu queira obter a velocidade média do corpo, cujo gráfico está representado aqui, bastaria pegar esses dois catetos, ΔS e ΔT, e fazer a divisão entre eles. Só que tem um detalhe, né? Esse movimento aqui é uniforme. O gráfico é uma reta para espaço e tempo. E se o movimento é uniforme, quer dizer que o valor da velocidade escalar ela permanece constante. Só, se a velocidade permanece constante, vamos dar um exemplo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Se o tempo inteiro o valor da velocidade é 2 metros por segundo, em média, quanto você acha que essa velocidade vale? É claro que essa velocidade média vai dar 2 metros por segundo também. Então, no movimento uniforme, falar da velocidade média ou falar da velocidade escalar, que é a velocidade que o corpo tem a todo instante, a cada instante, não faz a menor diferença. Então, onde estava a velocidade média, troquei, escrevi apenas velocidade escalar. E lembrando da matemática, ó, ΔS sobre ΔT é uma divisão entre os dois catetos. Em relação ao ângulo θ, ΔS é cateto oposto. Em relação ao ângulo θ, ΔT é cateto adjacente. Eu estou pegando cateto oposto, dividindo por cateto adjacente. Só que isso na matemática tem um nome. Cateto oposto dividido por cateto adjacente é a chamada tangente. A conclusão a que a gente pode chegar é a seguinte, ó. Quando o gráfico é do espaço em função do tempo, para o movimento uniforme, portanto uma reta, a velocidade desse corpo, aquela velocidade que permanece constante, ela coincide com o valor da tangente do ângulo, que mostra a inclinação daquela reta. Essas duas propriedades aqui, elas podem ajudar bastante na resolução de algumas questões. Dois automóveis, 1 e 2, partiram no mesmo instante de uma cidade A e foram para outra cidade, a cidade B. O automóvel 1 manteve velocidade escalar constante de 48 km por hora, enquanto o automóvel 2 estava inicialmente parado e apresentou aceleração escalar constante de 30 km por hora ao quadrado. Sabendo-se que o automóvel 2 chegou ao destino final de ambos 1 hora antes do automóvel 1, assinale a alternativa que apresenta a distância entre as cidades A e B. Olha só, para organizar bem a resolução de questões de cinemática, sempre vale a pena fazer um desenho. Às vezes dá uma certa preguiça, né? Ficar desenhando, mostrando um corpo, outro, mas o nível de segurança, quando você tem a figura feita, aumenta substancialmente. Então dá uma olhada como é que eu organizo isso. Não foi falado no enunciado que os corpos partem da origem. Não, foi falado que eles partem de uma cidade A. Para facilitar o meu cálculo, eu vou imaginar então que a origem fica na cidade A. Então, ó, tanto o corpo 1
quanto o corpo 2, estou colocando na cidade A, aonde eu localizei a origem. Origem, o ponto da trajetória cujo espaço vale 0. O automóvel 1, ele tinha uma velocidade constante de 48 km por hora. Já o automóvel 2, ele partiu do repouso, a velocidade inicial era 0. Uma aceleração constante de 30 km por hora ao quadrado. Outra coisa que é mencionada no enunciado é que o automóvel 2, ele chega 1 hora antes que o automóvel 1. Em outras palavras, o automóvel 1 chega 1 hora depois do automóvel 2. Portanto, se eu falar que o automóvel 2 chega no instante t, o automóvel 1 chega no instante t mais 1, logicamente esse tempo colocado em horas. Automóvel 1, ele tem velocidade constante, então ele faz movimento do tipo uniforme. A equação horária do movimento uniforme é S igual a S0 mais VT. Então, escrevendo, substituindo os valores, fica espaço do automóvel 1 é, o espaço inicial, eles partiram da origem, é 0. A velocidade do automóvel 1 era 48 e o tempo que ele levou para chegar à cidade B, T mais 1. Já o automóvel 2, ele tem aceleração constante, então para ele o movimento é uniformemente variado. Movimentos diferentes exigem equações diferentes. Por isso é tão importante numa prova você saber diferenciar quando o movimento é uniforme, quando o movimento é uniformemente variado. Distinguindo esses dois movimentos, você vai saber que são equações também distintas para serem utilizadas. E no caso do movimento uniformemente variado, a equação horária dos espaços é aquela assim, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T, a aceleração sobre 2 e o tempo ao quadrado. Substituindo os valores, como o corpo 2 também partiu da origem, o espaço inicial vale 0. O corpo 2 estava inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dele é 0. A aceleração dele valia 30, fica sobre 2 e o tempo ao quadrado. Simplifica esses valores aqui, que são zeros, e aí você fica com o espaço do corpo 2 igual a 15t². Nesse momento, você tem a equação horária dos espaços do corpo 1 e também do corpo 2. E você sabe que esses dois corpos vão chegar ao mesmo destino que a cidade B. No momento do encontro, o espaço do corpo 1 e o espaço do corpo 2 são espaços exatamente iguais. Então eu igualo as duas equações, o que matematicamente fica assim, ó. Espaço do corpo 1, 48, que multiplica t mais 1. Copiei a equação daqui, transferi para lá. Espaço do corpo 2, 15t². Copiei a equação daqui e transferi para cá. E agora você vai cair numa equação, obviamente, de segundo grau, que você vai ter que resolver. Vale a pena aqui, de repente, simplificar. Tanto 48 quanto 15, eles podem ser divididos por 3. 48 por 3 dá 16, 15 por 3 vai dar 5. Então a equação fica reescrita assim, ó. 5t², aqui eu faço a distributiva. O 16t e o 16 passa para o outro lado, vira menos 16t e menos 16. Tudo isso igual a 0. Nessa equação do segundo grau, se você fizer a resolução, e aí não vem ao caso a gente perder tempo fazendo a utilização da formulinha de Bhaskara, vamos partir direto para a resposta para fazer a análise, mas resolvendo ali, você obtém duas raízes. Uma é tempo igual a 4 horas, a outra é tempo igual a menos 0,8 horas. Aí eu pergunto o seguinte, existe tempo negativo? Essa é uma questão interessante, viu? As pessoas costumam falar assim, olha, você chegou nessa resposta aqui, uma das raízes é um tempo de menos 0,8 horas, é um tempo negativo, corta então, joga fora essa raiz porque não existe tempo negativo. E não é verdade isso. Não é verdade que não existe instante tempo negativo. Eu vou dar um exemplo. Imagine que agora eu zere um cronômetro. Zerei o cronômetro agora, tudo o que aconteceu antes de eu zerar esse cronômetro, em relação a esse tempo igual a 0, aconteceu num tempo negativo. Tempo negativo é sinônimo de passado. Tudo que ocorreu antes de um certo momento que você utiliza como referência de tempo igual a 0, ocorreu sim num tempo negativo. E aí existem outras situações em que você pode pensar, por exemplo, na ideia de tempo negativo. Se a gente pensar na marcação dos anos, tem lá o ano 0 do nosso calendário. Você tem depois de Cristo, antes de Cristo. De certa forma, dá para pensar que depois de Cristo seriam os momentos com tempo positivo. Antes de Cristo seriam os momentos com tempo negativo. Ou quando eu falo assim, olha, agora são 15 para as 8.
Eu estou pegando 8 horas como referência, estou tirando 15 minutos, estou contando 15 minutos antes. É também uma ideia similar à de tempo negativo. Então, não tem problema nenhum falar em tempo negativo, mas a física convencionou que nas suas questões, nas suas análises, ela ia começar a utilizar o tempo a partir do valor zero. Então, na física não se utiliza tempo negativo, mas não é verdade que ele não existe. Uma vez me disseram uma frase que eu nunca mais esqueci. Tive um professor que uma vez me disse assim, olha, só não existe tempo negativo para quem não tem saudades. Olha que coisa bonita isso aí, né? Olha só. Voltando à questão aqui, ó, eu tenho tempo, então, de 4 horas, como a raiz que vai ser utilizada. Substituindo-se esse tempo de 4 horas na equação do corpo 1, podia ser na do corpo 1 ou na do corpo 2, porque os espaços eram exatamente iguais. Eu escolhi uma delas. Então, substituindo na equação do corpo 1, fica S1 igual a 48, a equação era 48t mais 1. No lugar do t, estou colocando o número 4. Então, fica 48 que multiplica 4 mais 1. Ao fazer esse cálculo, obtém-se, obviamente, que o espaço do corpo 1 é 240 km. Ou seja, o espaço do corpo 1, no momento que ele está na mesma posição do corpo 2, é 240 km. Isso corresponde à cidade B. Se eles saíram da cidade A, que estava na origem, ponto zero, foram para a cidade B, que está na posição 240 km, a distância entre as duas cidades é, obviamente, também 240 km. E com isso, pessoal, eu concluo aqui essa aula, esse nosso encontro a respeito de cinemática, fazendo a comparação entre movimento uniforme e uniformemente variado, que é aquilo que tem, obviamente, maior chance de aparecer nos nossos vestibulares. Espero que você tenha aproveitado, espero que eu possa ter contribuído e sucesso aí para vocês. Aquele abraço, tchau, tchau, tudo de bom.